capítulo 10, natureza das comunicações. Comunicações grosseiras, frívolas, sérias ou instrutivas. Dissemos que todo efeito que revela em sua causa um ato de livre vontade, por insignificante que seja esse ato, acusa por isso mesmo uma causa inteligente. Assim, um simples movimento de mesa que responde ao nosso pensamento ou apresenta um caráter intencional pode ser considerado como manifestações inteligentes. Se o resultado devesse se limitar a isso, não haveria para nós senão um interesse muito secundário. Todavia, já seria alguma coisa em nos dar a prova de que há nesses fenômenos mais do que uma ação puramente material. Mas a utilidade prática que disso adviria, para nós seria nula, ou pelo menos muito restrita. Mas é bem diferente quando essa inteligência adquire um desenvolvimento que permite uma troca regular e continuada de pensamentos. Já não são mais simples manifestações inteligentes, mas verdadeiras comunicações. Os meios dos quais se dispõe hoje permitem obtê-las tão extensas, tão explícitas e tão rápidas como as que mantemos com os homens. Se está bem compenetrado, segundo a escala espírita, o Livro dos Espíritos, número 100, da variedade infinita que existe entre os espíritos, sob o duplo aspecto da inteligência e da moralidade, conceber-se-á facilmente a diferença que deve existir em suas comunicações. Deve refletir a elevação ou a inferioridade de suas ideias, seu saber e sua ignorância, seus vícios e suas virtudes. Em uma palavra, elas não devem se assemelhar mais do que a dos homens, desde o selvagem até o europeu mais esclarecido. Todas as diferenças que possam apresentar podem ser agrupadas em outras categorias principais. Segundo o seu caráter mais acentuado, elas são grosseiras, frívolas, sérias ou instrutivas. As comunicações grosseiras são aquelas que se traduzem por expressões que chocam a decência. Elas não podem emanar senão de espíritos de camada baixa, ainda enlameado de todas as impurezas da matéria, e não diferem em nada das que poderiam dar os homens viciosos e grosseiros. Repugnam a toda pessoa que tenha a menor delicadeza de sentimento, porque são, segundo o caráter dos espíritos, triviais, ignóbeis, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e mesmo ímpias. As comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros e travessos, mais maliciosos do que maus, e que não dão nenhuma importância ao que dizem, como não tem nada de inconveniente, agradam a certas pessoas que com elas se divertem e encontram prazer nessas entrevistas fúteis, onde se fala muito para não se dizer nada. Esses espíritos, algumas vezes, rivalizam em retiradas espirituosas
e mordazes, e em meio a graceiros banais, dizem duras verdades que ferem quase sempre com justiça. Esses espíritos levianos pululam ao nosso redor e aproveitam todas as ocasiões para se misturarem nas comunicações. A verdade é o menor dos seus cuidados, e é por isso que tem um maligno prazer em mistificar os que têm a certeza, ou algumas vezes a presunção, de neles crer sobre palavra. As pessoas que se comprazem nesses tipos de comunicações dão, naturalmente, acesso aos espíritos levianos e enganadores. Os espíritos sérios delas se afastam, como entre nós, os homens sérios se afastam das sociedades de estovados. As comunicações sérias são graves quanto ao objeto e à maneira pela qual se realizam. Todas as comunicações que excluem a frivolidade e a grosseria e que têm um fim útil, ainda que de interesse privado, é por isso mesmo séria, mas não está por isso sempre isenta de erros. Os espíritos sérios não são todos igualmente esclarecidos. Há muitas coisas que ignoram e sobre as quais podem se enganar de boa fé. É por isso que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam sem cessar submeter todas as comunicações ao controle da razão e da mais severa lógica. É preciso, pois, distinguir as comunicações sérias, verdadeiras, das comunicações sérias, falsas. E isso não é sempre fácil, porque tendo a seu favor a gravidade da linguagem, que certos espíritos presunçosos ou pseudo-sábios procuram fazer prevalecer suas ideias, as mais falsas, e seus mais absurdos sistemas, e para se darem mais crédito e importância não têm escrúpulos em se enfeitarem com nomes os mais respeitáveis e menos os mais venerados. Este é um dos maiores escuros da ciência prática. E a ele voltaremos mais tarde, com todo o desenvolvimento que necessita um assunto tão importante, ao mesmo tempo que faremos conhecer os meios de se presumir ou premunir contra o perigo das falsas comunicações. As comunicações instrutivas são as comunicações sérias que têm por objetivo principal um ensinamento qualquer dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia e etc. Elas são mais ou menos profundas segundo o grau de elevação e de desmaterialização do espírito, para retirar dessas comunicações um fruto real. É preciso que sejam regulares e continuadas, com perseverança. Os espíritos sérios se ligam àqueles que querem se instruir e os secundam, enquanto que deixam aos espíritos levianos o encargo de divertirem aqueles que não veem nas manifestações senão uma distração passageira. É apenas pela regularidade e frequência dessas comunicações que se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos com os quais se conversa e o grau de confiança que merecem. Se é preciso experiência para julgar os homens, esta é necessária mais ainda para julgar os espíritos.
Dando a essas comunicações a qualificação de instrutivas, nós as supomos verdadeiras, porque uma coisa que não seja verdadeira não poderia ser instrutiva, ainda que fosse dita na linguagem mais imponente. Não poderíamos, pois, alinhar nesta categoria certos ensinamentos que não têm de ser senão a forma empolada e enfática que ajuda, da qual os espíritos mais presunçosos do que sábios, que as ditam, esperam iludir, mas esses espíritos, não podendo suprir o fundo que lhes falta, não poderiam sustentar seu papel por longo tempo. Traem cedo seu lado fraco, por pouco que suas comunicações tenham continuidade, ou quando se sabe empurrá-los para suas derradeiras fortalezas. Os meios de comunicação são muito variados. Os espíritos, agindo sobre os nossos órgãos e sobre os nossos sentidos, podem se manifestar à visão nas aparições, ao toque pelas impressões tangíveis, ocultas ou visíveis, à audição pelos ruídos, ao olfato pelos odores, sem causa conhecida. Este último modo de manifestação, embora muito real, é sem contradita o mais incerto pelas numerosas causas que podem induzir em erro. Também nós nela não nos deteremos. O que devemos examinar com atenção são os diversos meios de se obterem as comunicações, quer dizer, uma troca regular e continuada de pensamentos. Esses meios são as pancadas, a palavra e a escrita. Nós os desenvolveremos em capítulos especiais. Correção. 133. Dissemos que todo o efeito, que revela, na sua causalidade, um ato, ainda que insignificantíssimo, de livre vontade, atesta, por essa circunstância, a existência de uma causa inteligente. Assim, um simples movimento de mesa, que responda ao nosso pensamento, ou manifeste caráter intencional, pode ser considerado uma manifestação inteligente. Se a isso houvesse de ficar circunscrito o resultado, só muito secundário interesse nos despertaria. Contudo, já seria alguma coisa o dar-nos a prova de que, em tais fenômenos, há mais do que uma ação puramente material. Nula, ou, pelo menos, muito restrita seria a utilidade prática que daí decorreria. O caso, porém, muda inteiramente de figura, quando essa inteligência ganha um desenvolvimento tal, que permite regular e contínua troca de ideias. Já não há então simples manifestações inteligentes, mas verdadeiras comunicações. Os meios de que hoje dispomos permitem que as obtenhamos tão extensas, tão explícitas e tão rápidas, como as que mantemos com os homens. Quem estiver bem compenetrado, segundo a escala espírita, o Livro dos Espíritos, N. 100, da variedade infinita que apresentam os espíritos, sob o duplo aspecto da inteligência e da moralidade, facilmente se convencerá de que há de haver diferença entre as suas comunicações, que estas hão de refletir a elevação, ou a baixeza de suas ideias, o saber e a ignorância deles, seus vícios e suas virtudes, que, numa palavra, elas não se hão de assemelhar mais do que as dos homens, desde os selvagens até o mais ilustrado europeu. Em 4 categorias principais se podem agrupar os matizes que apresentam. Segundo seus caracteres mais acentuados, elas se dividem em grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. 2. Correção. 135. As comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros, ou brincalhões, antes maliciosos do que maus, e que nenhuma importância ligam ao que dizem.
Como nada de indecoroso encerram, essas comunicações agradam a certas pessoas, que com elas se divertem, porque encontram prazer nas confabulações fúteis, em que muito se fala para nada dizer. Tais espíritos saem-se às vezes com tiradas espirituosas e mordazes e, por entre facécias vulgares, dizem não raro duras verdades, que quase sempre ferem com justeza. Em torno de nós pululam os espíritos levianos, que de todas as ocasiões aproveitam para se intrometerem nas comunicações. A verdade é o que menos os preocupa, daí o maligno encanto que acham em mistificar os que têm a fraqueza e mesmo a presunção de neles crer sob palavra. As pessoas que se comprazem nesse gênero de comunicações naturalmente dão acesso aos espíritos levianos e falaciosos. Delas se afastam os espíritos sérios, do mesmo modo que na sociedade humana os homens sérios evitam a companhia dos doidivanas. 3. Correção, qualificando de instrutivas as comunicações, supômo-las verdadeiras, pois o que não for verdadeiro não pode ser instrutivo, ainda que dito na mais imponente linguagem. Nessa categoria, não podemos, conseguintemente, incluir certos ensinos que de sério apenas têm a forma, muitas vezes empolada e enfática, com que os espíritos que os ditam, mais presunçosos do que instruídos, contam iludir os que os recebem. Mas, não podendo suprir a substância que lhes falta, são incapazes de sustentar por muito tempo o papel que procuram desempenhar. A breve trecho, traem-se, pondo à nua sua fraqueza, desde que alguma sequência tenham os seus ditados, ou que eles sejam levados aos seus últimos redutos.